conte para nós o que aconteceu. Bom dia, pastor. Foi assim, nós fazemos parte do Ministério de Cura, né? E eu tenho um irmão, na verdade eu tenho 3 irmãos, mas esse meu irmão, quando eu nasci, ele já tinha 16 anos. E eu não conhecia, não lembrava de nada da infância dele mesmo, porque eu não tinha nascido ainda, né? E há uns meses atrás, eu acho que há 2 meses, ele começou a sair umas alergias no corpo todo dele, e aquilo coçava muito, sangrava. Dependendo do que ele comia, era pior ainda. Tanto que ele foi em casa e a gente estava ali, comendo, e ele começou a comer e começou aquilo a já começar a sair sangue, sabe? Uma coisa, assim, muito estranha. E eu sempre orando por ele, né, nós em casa. E meu irmão até vai à igreja, né, mas, assim, não tinha mudança. Então, uma manhã, eu estava em casa orando, entrando em guerra mesmo por algumas situações, e eu comecei a orar por ele. E, assim, começou a vir forte no meu coração, Deus falando, assim, comigo sobre palavras pesadas, sobre falta de perdão, mágoa, ressentimento, né. E eu comecei a lembrar das palavras, de algumas ministrações, até mesmo no batalhão, quando o Senhor fala, quando é falado que às vezes a enfermidade ela não é no corpo, né, mas ela começa a sair no corpo por conta da alma, né. E Deus começou a ministrar ao meu coração sobre isso, sobre palavras pesadas em relação ao meu irmão. Então eu compartilhei com meu marido, e eu até compartilhei com a sua esposa, né, só que eu não sabia como chegar nele, porque é família, né, e eu não sabia como chegar nele com essa liberdade e falar: "Olha, você precisa liberar perdão para você ser curado, você carrega coisas pesadas dentro do seu coração e palavras que você liberou, elas voltaram, né, para você". E aí teve um sábado que nós saímos, fomos no parque, eu, o Antônio, as meninas, e eu conversando com ele, eu falei: "Bem, eu preciso falar com meu irmão, mas eu não sei como". Aí ele sumiu, eu não achei mais ele. Quando eu achei ele, ele estava no telefone com meu irmão. E ele começou a falar, falou: "Olha, a sua irmã estava orando por você, assim, assim", começou a conversar com ele e começou a falar com ele. E eu cheguei perto, ele me chamou, cheguei perto, ele colocou no viva voz, e eu senti a voz do meu irmão, assim, até meia trêmula, ele mexido mesmo, né. E aí eu falei também algumas coisas para ele, e aí ele falou, aí nós aconselhamos ele a liberar perdão, a falar o nome das pessoas, a desligar no mundo espiritual todas aquelas palavras que ele havia dito, porque aquilo tinha voltado para ele. Eu deixei claro isso para ele, que aquilo tinha voltado para ele, né. Que falei para ele, eu falei bem assim: "Olha, eh, pede para Deus tirar todo esse lixo que está no seu coração, porque o mais prejudicado é você". Falei para ele: "As pessoas continuam vivendo e você está aí doente". Ele ficou internado, inclusive, ele ficou 10 dias internado. E aí, quando foi no outro dia, ele nos ligou e ele falou que ele fez aquilo, que ele foi no quarto dele, liberou perdão, pediu para Deus tirar aquele peso do coração dele, ele não conseguia dormir. No outro dia ele me ligou e ele falou assim: "Olha, eu fiz aquilo que vocês me orientaram, eu dormi essa noite, eu não tomei remédio, eu dormi, e assim, e tá secando as feridas, as alergias". Então, assim, é algo muito tremendo, porque mexe com a gente, né, mexe com a gente. Como o senhor disse, no outro testemunho, que às vezes a gente acha que alguma coisa é um problema, mas não era nada daquilo, era o que estava na alma, no espiritual, né, que muitas vezes a pessoa mesmo deu essa brecha, abriu essa porta, e ela mesma está envolvida numa situação que ela mesma abriu a porta, só que ela não enxerga. Então, por isso que o médico não pode resolver, ninguém pode resolver, é ele e Deus. Diaconisa,
Há questões espirituais, a palavra de Deus já nos ensina, né, que toda palavra que sai da nossa boca não volta vazia, né. Aquilo que a gente abençoa e aquilo também que muitas vezes as pessoas amaldiçoa, né. E foi muito importante essa orientação que você deu que a senhora deu para o seu irmão, porque enquanto isso não for resolvido, enquanto isso não for restaurado, né, a cura não vem, né, Uhum. porque é um impedimento, né. O próprio Senhor Jesus disse na sua palavra: "O meu povo perece, o meu povo padece por falta de entendimento". Então, essa experiência que a senhora teve de ser usada por Deus para levar essa luz na vida do seu irmão é algo glorioso. O que que a senhora, poderia falar para essa pessoa que está nos ouvindo no dia de hoje e que também passa por uma situação semelhante de que os médicos não sabem o que é, a pessoa toma remédio e não resolve, passa ano, entra ano e a pessoa está lá com essa mesma situação? Liberar perdão. E perdoar, não é um sentimento, né, é uma atitude. E a gente faz isso por amor a Deus. A gente faz isso por causa da aliança que nós temos com Deus. E como nós dissemos aqui, o maior prejudicado, quando não libera perdão, somos nós mesmos. Porque nós carregamos um peso, um veneno, esperando que o outro morra, mas na verdade nós estamos mortos, né. Então, o que eu digo a vocês é: libera perdão, faça cortes na carne. E assim, é interessante, como eu disse, quando eu nasci, meu irmão tinha 16 anos, e eu não sabia de nada. E depois desse ocorrido, eu soube que ele tinha mágoa dos meus pais, principalmente da minha mãe, né, e hoje eles são falecidos. Mas aí eu disse para ele: "Ainda que eles são falecidos, você ore e você diga: 'Eu libero perdão para os meus pais'. Por isso, por aquilo". Falei para ele: "Dê os nomes, fale com a tua boca, confesse", porque quando a gente trata com a verdade nos liberta. Então, o que eu tenho a dizer é isso: trate com a verdade, né. E eu tive momentos na minha vida em que eu passei por uma depressão, e eu não tinha forças nem para orar. Eu comecei a escrever. E eu escrevi cartas para Deus. Eu disse para Deus na carta tudo o que eu estava sentindo. Era feio, pastor. Era feio, sabe? Não era nada bonito, não eram palavras bonitas, mas era a minha verdade. E o Senhor foi trabalhando e foi me libertando. A palavra de Deus tem poder, a palavra de Deus ela é poder, e quando a gente declara ela no mundo espiritual, curas, libertações, reconciliações, restaurações acontecem. Amém? Amém. Feliz com Jesus. Muito feliz. Jesus, ele é assim, né, a gente Ezequiel 37, né, a gente está ali num vale de ossos secos, como sendo aqueles ossos, né, mas aí Deus vai lá, restaura e levanta um exército, Ajusta tudo. ajusta tudo.